tratar do tema, os atributos naturais de Deus. Olha só aqui a proposta aqui do comentarista da lição, que é, eu acho, o pastor Alessandro Magno, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui quem é o comentarista, pastor Jurandir Pereira Gomes. Alguém conhece o pastor Jurandir aqui? É. Isso. É ele, o comentarista. Ele tem algumas autorias aí, tanto no livro básico como no livro médio. Eu acho que, na minha opinião, depois do pastor José Alves, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus aí, eu acho que o pastor Jurandir é um dos teólogos mais aí bem vistos aí nesse campo aqui de Paranaguá, do litoral, né? Então, olha só aqui a proposta do pastor Jurandir, comentarista. Nesta lição, iremos associar os 4 atributos de Deus com as definições de cada um desses atributos. Então, ele trata aqui da etimologia, da definição, ou ele procura reduzir o máximo possível aqui a explicação, porque é vasta, né? Para a gente entender melhor aí. Na página 60, os atributos de Deus. Alguém leia o primeiro parágrafo aí, por gentileza? O vocábulo atributo vem do latim ad, para, e tribuere, atribuir, ou seja, aquilo que é atribuído a alguma coisa. Na teologia cristã, o termo veio a ser utilizado para indicar aquelas qualidades ou propriedades, atributos, atribuídas a Deus, como parte de sua natureza. Então vejam só, Deus ele não é só um Deus todo-poderoso, mas inativo, né? Nós sabemos que o nosso Deus ele é todo-poderoso e ao mesmo tempo ele tem as suas atividades, porque senão o seu poder seria inválido, né? Era um acúmulo de poder inimaginável que a nossa mente não consegue compreender, né? O nosso ser não consegue compreender. Teve uma lição aqui passada que nós estudamos aqui, que nós, seres limitados que somos, e na esfera cronológica ou do tempo, né, nós não conseguimos alcançar quem é Deus. Não conseguimos compreender quem é Deus, né, de tão poderoso que Ele é. Na medida que Deus é transcendental, o que é um ser transcendente? É um ser que habita uma esfera, uma dimensão que o material, que o conhecido limitado não pode alcançar. Na medida que ele é um Deus transcendente, ele está longe, como diz Tiago, ele vive, ele habita num local inacessível, ou seja, que não tem acesso, não tem como chegar lá. Na medida que ele é transcendental, Jeremias fala que ele é um Deus de longe e também é um Deus de perto. Isso aí é imanência. Ele é um Deus transcendente e ao mesmo tempo imanente, ou seja, ele está perto, ele está próximo, né, de cada um de nós. E a Bíblia diz que os seus filhos clamam pelo Pai, como diz lá o poema de Isaías, o profeta Isaías, e o Pai está pronto para ouvir. Isaías escreveu aí fazendo uma associação aí, atribuindo a linguagem humana com a questão da linguagem divina. Já falei isso aqui na sala de aula, que se chama das 7 linguagens que a Bíblia apresenta, né? Essa é uma delas, antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É uma linguagem bíblica que procura explicar Deus usando recursos ou ações ou postura humana. Então Isaías vê um pai aí, vê um filho, esse filho clamando ao pai por ajuda, por socorro, e esse pai o ajudando. Então esse é o nosso Deus. A questão do vocábulo aqui no latim, né, eu estava analisando a palavra também na língua grega e na língua hebraica, né, kishar, na língua hebraica kishar. A palavra kishar quer dizer atributo, aquilo que é reconhecido em alguém por excelência. Não é porque alguém lhe fez. Deus é Deus não porque alguém fez Deus, Deus. Deus é Deus porque Ele não tem princípio, não tem fim. O seu poder não tem limite. Ele é imutável, não muda. Ele é Deus
e sempre será, nunca deixará de ser. Nós analisamos a questão também aqui do caráter de Deus, da identidade de Deus, no seu nome. No Antigo Testamento, na época dos tempos bíblicos, por que Deus sempre estava mudando nomes? Por quê? Porque na mudança de nomes, mudava-se o quê? O caráter, a história da pessoa. Vamos usar um exemplo bíblico aqui, bem claro e clássico dentro dessa questão aqui. Quando Deus muda o nome de Abraão para Abrão. Por que Deus acrescentou um a mais? Porque Abraão quer dizer pai de altura. E Abraão quer dizer, um a mais, pai de muitas nações. Ou seja, com um acréscimo de uma letra e a mudança do nome de Abraão, né? Teve uma mudança ali. Deus está mudando o quê? O destino, a história de Abraão. Sara, princesa, Sarai, princesa, e Sara, mãe da promessa, mãe de Isaac, ao qual Deus estava prometendo. Então, quando Deus mudava o nome, mudava a situação da pessoa, a história da pessoa. É como se Deus estivesse prevendo aquilo que iria acontecer antes de acontecer. Alguém leia, por gentileza, só para você entender a questão. Eu estou associando o nome aqui com o caráter de Deus e a sua identidade também alinhando com os atributos, antes de entrar na questão aqui propriamente dita. Salmo 138, 2. Veja só o que o salmista aí descreve a respeito do nome de Deus. Eu acho que a minha tradução, é uma das mais... Quem achou o texto referido aqui pode... Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho, virado para o teu santo templo, e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Olha aí, essa aí é a linguagem mais atual, né? Essa aí é NVI, né, irmão? Não, é a linguagem de hoje. Né? Nova versão internacional, né? Nova tradução da linguagem de hoje, né? A minha tradução diz assim: vou me inclinar para o teu santo templo e vou lhe louvar o teu nome, pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Mas no original, alinhaste ou igualaste a tua palavra com o teu nome. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela comprova a identidade, a veracidade de um Deus que sua palavra tem peso. Por isso que eu digo, irmãos, para algumas pessoas, tem pessoas que dizem que honram a Deus. Não, irmãos, eu honro a Deus, né? Mas não honro a sua palavra. Então o salmista é bem claro: palavra, nome, identidade, honrar a Deus pela sua palavra. Então tudo está baseado na palavra. Então, na língua original aqui, kishar, quer dizer reconhecer, se prostrar, se dobrar para alguém que é digno do quê? De reconhecimento. O que Deus falou lá para a nação de Israel, quando a nação de Israel estava indo atrás dos balaíns, dos falsos profetas, adorando as imagens de escultura? A minha glória não divido com ninguém. Ele dividiu Jesus conosco, Ele divide o céu conosco, Ele divide o Espírito Santo conosco, Ele divide várias coisas, mas a glória dele não. Vocês já ouviram um rei que ele foi comido de bicho ali porque, diz Flávio Joséfo, alguns comentaristas, alguns historiadores do primeiro século da era cristã, como Eusébio de Cesareia, por exemplo, 250 depois de Cristo, que na barriga, na parte central do corpo de Herodes, e aquele Herodes ali é o Herodes II, filho, apodreceu um órgão interno, e esse apodrecimento acabou passando para a parte externa, ou seja, abriu uma cratera na barriga dele que dava-se para, a olho nu, ver o que estava dentro. E os bichos começaram a saltar de dentro para fora. E aí a Bíblia diz que ele, o quê? Morreu porque não deu glória a quem? A Deus. Mas dar glória simplesmente, essa glória através do vocábulo, da expressão, glória a Deus, que nós damos no culto? Não. Ele não devolveu a glória a Deus, a quem pertence. O que Herodes estava fazendo? Tentando se fazer Deus na terra.
E quando o povo que era acostumado com o monoteísmo, na época do profetismo, o que era o profetismo? Era a época de Moisés, que Moisés defendia, né, os profetas dentro da visão que Deus concedia a cada um deles. Então, nessa época, os falsos profetas que levavam o povo a adorar os balaíns, as imagens de escultura, não davam glória ao Deus de Israel. Aí quando vem Herodes, que é nada de Deus, que é Deus nada, eu sou Deus na terra. Queria se fazer Deus, tirando a glória de Deus. Aí diz que os rabinos da época pegavam e começavam a bater contra Herodes. Herodes começava a perseguir os rabinos, as autoridades religiosas, e matar. Nisso fala José. Então aí, de repente, ele está na cama, sentindo dores, abre-se uma cratera na sua barriga e ele é comido de bicho, ou seja, os bichos começaram a devorá-lo, e os historiadores dizem que ele foi comido de dentro para fora. Vocês já pensaram, irmão? Porque o quê? Não deu glória a Deus. Mas aí a gente pensa, mas era tão fácil, né? Era só olhar e falar glória a Deus. Não. Ele não atribuiu, ele não desviou essa glória para Deus como Pedro fez. O que Pedro fez? João Batista fez? Não importa que eu apareça, eu vou sumir. Importa que ele apareça, cresça, né? Venha a ser conhecido. Então Herodes já não quis fazer isso e acabou. Então a palavra kishara aqui, que quer dizer atributo, reconhecimento, é o que nós temos que fazer constantemente. Olhar para Deus e falar o quê? Senhor, a majestade é tua, o poder é teu. É claro que existe a questão, irmãos, não podemos esquecer disso nunca, um aplicativo para a nossa vida espiritual. Não adorar a Deus, reconhecer a Deus por ser um Deus todo-poderoso, por ser um Deus que a nossa mente não alcança, transcendental, todo-poderoso, não reconhecer a Deus por isso, pelo que Ele faz, não. Temos que adorar a Deus pelo que Ele é. Existe uma teologia aí, né, que ela está adorando a Deus pelo que Deus faz, não pelo que Deus é. Ou seja, se Deus não fizer, ele vai perdendo a confiança até que se esfria e acaba se afastando de Deus. Ou seja, como se Deus fosse, né, qualquer coisa aí menos Deus, que Ele é obrigado a fazer as minhas vontades. Nem sempre, irmãos, nem sempre. E nós adorando a Deus, ou não adorando, deixando de adorar, Ele continua sendo Deus. Sabe como eu vejo Deus diariamente? Ele está no trono dele sentado. É claro que com isso não estou isentando a dinâmica de Deus, porque Jesus falou o quê? Eu trabalho e meu Pai trabalha também até agora. Deus não para, irmãos. Mas eu vejo às vezes Deus, na sua vontade permissiva, ou seja, permitindo acontecer tudo o que acontece no globo terrestre, sentado, com aquele olho de chama de fogo, vendo a história de cada um ao mesmo tempo. Meu Deus, isso é coisa séria, irmãos. Ele sabe as viagens que vão ser feitas, os check-ins, né, que estão sendo feitos. Ele coloca no dedo polegar de cada um, irmãos, 6,5 bilhões de pessoas, está indo para 7 bilhões. Ele sabe a impressão de cada um. E é toda diferente, a tua não é igual à minha. Meu Deus, irmão, isso é coisa séria. A tua impressão digital não tem ninguém desses 6,5 bilhões de pessoas que seja igual. Como é que Deus faz isso? Ele é Deus. E outra coisa, milagre não se questiona, porque a partir do momento que milagre deixar de ser milagre, ser explicado pela ciência ou por qualquer outro mecanismo terreno, vai deixar de ser milagre, aí Deus deixa de ser Deus. Por isso que Deus faz milagres e ninguém compreende. Por quê? Porque milagre não se questiona. Mas como foi? Né? Milagre se aceita. Nós aceitamos o milagre de Deus, porque Ele é Deus e faz as coisas impossíveis tornar-se possíveis. Ele é Deus, irmãos, acabou-se. Né? Aí tem a questão do Mar Vermelho lá, né? Ai, meu Deus, aí a autocrítica documentária lá, né? Não, mas ali onde eles passaram ali, não, ali tem uma época do ano ali que bate um vento ali chamado Auraquilão. A maré. Aí esse vento acaba fazendo com que as águas fiquem um pouco mais baixas, foi por ali que eles passaram.
né? É chamado o lugar lá, deixa eu ver se eu lembro aqui, Golfo de Suez. Tem até um canal lá que faz aí, diminui uma semana a viagem da Ásia para a Europa, porque senão ele teria que contornar toda a África, né? Então, quem sabe aqui, é como se fosse aquele outro canal que tem lá que os navios passam. Qual que é aquele? Panamá. Lá é o canal de Suez. Canal de Suez, né? O irmão sabe lá. Então, é coisa interessante, irmãos. Como é que... Não, é que ali é a parte mais rasa, irmão. Agora, os críticos, eles tentam, os ateus, os críticos, né? Eles tentam desfazer o poder de Deus, e desfazendo o poder de Deus, logo eles vão desfazer a identidade de Deus, Deus na sua essência. Eles tentam a qualquer preço, só que eles ajudam mais. Porque a autocrítica documentária, eles falam assim, não, foi ali a água estava baixa pelas canelas, aí a Bíblia vai dizer o quê? Que não só o exército de Faraó se afogou, mas os seus cavalos. Meu Deus, mas como que um cavalo vai se afogar com água pelo joelho, pela coxa? Eles aumentam ainda o milagre de Deus. Olha que coisa interessante, né? Vamos dar continuidade aqui então. Página 61. Agora a gente vai entrar aqui nos atributos aqui. Irmãos, todas as vezes que a gente vai mexer com a presciência de Deus, quando a gente vai tocar no caráter de Deus, o que acontece? A prudência, a vigilância tem que ser aguçada. Por quê? Porque nós estamos tocando em algo que faz parte do quê? Da essência, do caráter de Deus. Então nós temos que ficar atentos, irmãos. Não ficar falando sem pesquisa, sem base, né? Mas temos que estar atento a tudo que nós vamos pesquisar. Vou usar um exemplo aqui. Estou na página 61, se localizem aí. Vou usar um exemplo aqui. O comentarista da lição, pastor Jurandir, né? E longe de mim debater com ele, com certeza, mais bagagem, mas o giga da memória dele é muito mais do que o meu, né? Então comporta mais conhecimento. Eu respeito muito esse homem de Deus. Mas veja só, ele está dizendo aqui que Deus é invisível. É como se você tivesse... Mentalize isso. Vou usar aqui um exemplo prático aqui, que eu tenho aqui como recurso. Você está aqui sozinho nessa sala. Do jeito que está. Clara, assim, nítida. E de repente você ouve uma voz. Deus está aqui nessa sala. E você procura, e não vê. Mas Ele está aqui. Você crê na invisibilidade de Deus dessa maneira, sim ou não? Eu não acredito. Não. Vamos tentar aqui filosofar de uma maneira amiga. Alguém me prova aí num texto bíblico agora aí, se alguém lembra de memória aí, que Deus é invisível dessa maneira ao tempo de não vê-lo. É claro que não podemos ser ignorantes dessa questão. Eu não posso ver Deus nessa matéria aqui, nesse corpo físico, de maneira nenhuma. Porque Paulo falou o quê? O que Paulo escreve lá para a igreja de Corinto, capítulo 15? Aquilo que é o quê? Mortal. É isso aqui que é mortal. A alma e o espírito, não. É o sopro de Deus de Gênesis 2,7. Lembra que eu falei que nós temos uma essência de Deus? Que não é para a gente desprezar o nóia, o traficante, o ladrão. Lembra que eu falei? Por quê? Porque a mesma essência que Deus soprou em Adão e Eva passou para mim, que hoje sou um filho de Deus, não criatura, mas sou um filho, e tem também neles, porque eles são seres humanos, da mesma maneira, não tem nada diferente de nós. A diferença é que nós confessamos a Cristo como Salvador, e eles ainda não. Então nós somos criaturas que se tornamos o quê? Filhos. Eles continuam sendo criaturas. Por quê? Porque não obedecem ao Pai. Não se entregaram para o Pai. Nós já. Então, Deus, dentro da questão da invisibilidade, com esse corpo aqui, não. Paulo falou que o mortal se revestirá de imortalidade. Ou seja, esse corpo vai ser transformado no abrir e fechar de 1 Coríntios capítulo 15. 1 Tessalonicenses capítulo 4, está lá. Vai passar por uma transformação, soma pneumáticos. Soma corpo na língua grega, e na língua grega pneumáticos espiritual. Corpo espiritual. É aquele corpo que Jesus ressuscitou.
Aí como é que agora eu vou entrar nessa questão e dizer que Deus é invisível no sentido de não ver? Quando o Tiago escreve ali na carta dele que Deus habita num lugar inacessível, é simplesmente que não tem acesso, porque quem consegue chegar no terceiro céu? Estando nesse corpo físico aqui. Por isso que eu volto àquela minha fala, que não só já expus aqui, mas em alguns outros lugares. Que Paulo e outro homem que foi no céu, quem foi? Vi coisas inefáveis. Eu fui no paraíso, vi coisas ali que... Ele viu coisas que o homem não tinha visto ainda. Ou seja, então ele foi num lugar que é fora da onde? Fora do quê? Coisas que ainda os homens não tinham visto, ouvido. Foi fora do planeta. Ele saiu da dimensão aqui material e foi para a dimensão transcendental, onde Deus está. E para chegar nessa dimensão tem que acontecer o quê? Arrebatamento de espírito. Aí quando eu vou lá para Apocalipse, João, aí Paulo vai falar, não sei se foi no corpo ou... Então havia possibilidade de acontecer isso, e aconteceu. Mas por que Paulo está explicando, então, parece que deixando em dúvida a questão de estar na habitação de Deus, está indo na habitação de Deus? Por que ele está deixando? Não é que ele está deixando em dúvida. Que Paulo está fazendo um comparativo do limitado, do cronológico, do físico, com aquilo que é espiritual, que está dentro de cada um de nós. Então, quando João fala assim, e quando ele viu aquele ser, ele caiu como morto, né? Aí alguém vai usar lá como pretexto e pressuposto, mas a palavra como aí é um prefixo da língua grega, principalmente na escrita apocalíptica, que identifica o quê? Comparação. Ele não morreu, irmão. Ah, tá, ele não morreu, e como é que ele foi no céu? Com esse corpo aqui? Me explica isso, irmão. Se Paulo escreve que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Por isso que nós vamos passar por uma transformação. Agora, explicando isso para vocês entenderem que Deus não é invisível como estar nessa sala e Deus está aqui e eu não consigo vê-lo. Não, irmão, não é. Eu já vou provar na Bíblia. Antes de entrar nos atributos divinos. E lembre-se que essa lição vai tratar dos atributos transcendentais. Qual é a diferença de atributos transcendentais, para nós entendermos, e naturais? A quarta e última aula é os naturais. Os atributos naturais de Deus está alinhado com sua bondade, sua misericórdia, seu amor. No que ele alinha conosco como seres humanos, criaturas dele. Os transcendentais, os atributos transcendentais, têm a ver com o seu poder, com a ideia de não conseguir imaginar Deus nessa esfera limitada. Estão entendendo? Como Deus produz milagres? Através dos atributos transcendentais. E qual é o atributo que ele utiliza para fazer milagres? Todo poder. E qual que é o atributo de todo poder? Onipotência. A palavra onipotência também vem da língua latina, que quer dizer fazer o que quer, sem leis nenhuma interrompendo. Nós estamos sujeitos a que lei? Da gravitacional, não é? Agora, Deus não está sujeito a lei nenhuma, irmãos. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Paulo escreveu a respeito de Jesus, Colossenses capítulo 1, né? Ali chama-se uma dexiologia, olha que palavra bonita. É um hino de louvor a Deus. Paulo está louvando a Deus ali. Me veio aqui uma... Pode falar, pastor Nilson. No caso do Enoque, então Enoque não... Que não morreu, né? Não morreu. Nem Elias. Nem Elias. E eles ainda, então, eles terão que voltar para morrer. Ai, muita confusão. Eu sei onde ele quer chegar, irmão. Mas boa pergunta, né? Mas se o irmão quer chegar lá na questão lá, que eles serão as duas testemunhas lá das escatológicas, eles não serão. Não serão, porque a Bíblia diz a respeito de Enoque, Hebreus 11:5, que Enoque foi transladado, é mesmo que ser arrebatado, né? É o mesmo que vai acontecer conosco no arrebatamento, é o que aconteceu com Enoque.
Para cada evento desse poder tão grande de Deus, ele deixa um exemplo. O exemplo de Elias e Enoque é o tipo da igreja, né, que vai ser o quê? Arrebatada. Agora pergunta uma coisa, ele foi nesse corpo aqui? Não. Até um limite. O que caiu lá para Eliseu, lá que Eliseu correu lá e pegou? A capa. Logo, alguns comentaristas dizem que quando Elias subiu ao céu, como também Enoque, as vestes que estavam cobrindo seu corpo, logo, para não ficar nu, logicamente, foram transformadas instantaneamente. Lembre-se que os mártires estavam no céu, e o que foi dado para eles? Vestes, né, brancas como a neve. Mas só que eles estavam nus para serem vestidos? Não. Aquela veste ali significa a justiça de Deus. Porque o diabo despiu o homem lá no Éden, deixou o homem nu no Éden, mostrou no dedo do homem, e a Bíblia diz que Deus vai vestir de vestes de justiça e de salvação. Isaías escreveu isso. Mas respondendo mais aqui claramente a pergunta do pastor Nilson. É possível entender que o Elias foi transformado. Ele subiu num carro de fogo? Aí, ó, viu? Está começando a se intensificar aí. Quem veio buscar Elias foram os seres celestiais. E Lucas 16 diz que quando um salvo morre, quem que vem buscar? Os anjos. Olha como tem a ver uma coisa com outra, né? Então, voltando aqui, a questão ainda aqui, aonde que eu parei mesmo? Esqueci. Voltando à questão aqui de ver Deus ou não ver, né? Esse poder tão grande de Deus, que é através da onipotência dele, da onisciência. Vamos analisar a Bíblia, o que a Bíblia fala dessa questão? Voltando aqui à questão de Paulo e João, que foram lá, né? Se você analisar o que João escreve no capítulo 21, que ele viu o que lá? Só muro, só viu o muro lá. Ainda vai ser construído ainda. Ele viu uma cidade. E Deus, pela sua onisciência, Jesus falou assim, capítulo 14 de João, versículo 1 ao 3, é bem conhecido. Não turbe-se o vosso coração, credes em mim, meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E você sabia que na língua grega muitas moradas é ajeitar ou colocar com antecedência lugares de quantidade já exata. Ele já sabe. Ele não está acrescentando. Por exemplo, um camarada se converte aqui na reconciliação, aqui, domingo que vem, ou meia dúzia de cidadãos, aí Deus vai lá, coloca mais meia dúzia de quartinho lá. Não, irmãos, ele já sabe a quantidade. A cidade já tem até medida, está lá. Está lá em Apocalipse, né? Tem até medida. Então, o que João viu lá é comprovado por Paulo, aonde? Filipenses capítulo 3. Né? A mesma cidade que João viu, Paulo viu. E olha só, antecedendo aqui a questão do contexto remoto. O que é contexto remoto? É você lançar um texto na exposição, na fala, né? Num livro do Antigo Testamento. Isso é contexto remoto. Eu vou provar agora para vocês que não foi só João e Paulo que viram essa cidade. O profeta Isaías também viu. Vamos lá? Isaías. Depois alguém vai ficar pronto aí em Filipenses capítulo 3, para a gente analisar aí o que de fato Paulo viu. Isaías capítulo 26. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui mesmo. Capítulo 26, versículo 20. Quem achou, leia. Guarda, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. O que Isaías viu? Entra nos seus quartos e fecha as tuas portas. É a cidade de escape que Deus preparou para todos os salvos. Isaías já tinha visto. Agora vamos ver o que Paulo viu? Filipenses capítulo 3.
Alguém lá leia já o versículo, eu acho que é, deixa eu ver aqui, acho que é 3,14, vamos ver. Filipenses 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 21. o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. No original lá, grego, que é a língua do Novo Testamento, né? Mas a nossa cidade, troque pátria por cidade, que pátria tem a ver com o quê? Com cidadania. Não tem a ver muito com o sentido de cidade, de algo criado, né? Monumento, coisa parecida. Vamos ver mais um texto de Paulo, que Paulo fala dessa cidade? 1 Coríntios, capítulo 5. Olha só como Paulo gostava de falar do que ele viu lá no céu. É claro que ele foi limitado, irmãos. Aí alguém questiona o espinho na carne de Paulo lá, né? Mas que espinho que é esse? Até hoje, os teólogos, desde a Idade Média, ficam relutando um contra o outro. Mas que espinho que era esse? Alguém diz que era a solidão de Paulo de não ter um cônjuge. Outros dizem que era Paulo, as regalias que Paulo tinha lá no Sinédrio, como fariseu, né? Representante do farisaísmo. Outros vão dizer, e eu concordo em partes, né? Não estou afirmando aqui, não é um comentário afirmativo, mas é supositivo, é hipotético, né? Alguns afirmam que Paulo, quando diz que tinha um espinho na carne, né? E alguns atribuem que era Alexandre, o latoeiro, que está lá em 2 Timóteo, né? Que Paulo fala a Timóteo, não ande com esse camarada, não dê bola para ele, que eu já entreguei ele na mão de Satanás, porque diz que Alexandre o Grande batia em Paulo, bufeteava Paulo, os comentaristas dizem. Então dizem que o espinho da carne de Paulo é Alexandre o latoeiro. Mas eu já não vou por essa ideia, eu vou pela ideia que o espinho na carne de Paulo tem, irmã Silvana, pastora, coisa, não vou dizer pior, mas coisa mais desagradável de você receber algo de Deus, e você sabe que se algo que você recebeu de Deus, você pode passar para outros e edificar a outros, mas Deus falar, você não vai falar, você está proibido. Tem coisa mais desagradável que essa? Você vê um irmão na provação, na prova, e você recebeu algo tão lindo de Deus, que edificou a tua vida, que vai manter você salvo até o fim, até o último momento, e você vai querer falar para aquela pessoa, não desanime, olha, aconteceu assim, e Deus, não, você não pode, você recebeu a proibição de Deus. Não tem coisa mais desagradável. E Paulo foi proibido de falar 100% o que ele viu. Por quê? Porque só foi dado direito a uma pessoa de escrever tudo, nos requintes e detalhes, né? E de uma forma detalhada e abrangente, o que viu lá em cima. Quem foi esse? João. Paulo viu só algumas coisas e foi dado direito a ele, e ele fala, e o que eu vi lá, ele alinha com o contexto de 1 Coríntios 12, que é o espinho da carne de Paulo. O que eu vi, o que não desceu ao coração do homem, que o homem não ouviu, são coisas que estão o quê? Guardadas, ou seja, eu não posso falar, está guardadinho lá, só espere que vocês vão ver também, eu não posso falar. Aí foi dado direito a João. Vamos lá, 1 Coríntios 5, deixa eu ver se é aqui. Eu acho que é a 2 Coríntios 5. Que Paulo, versículo 1, alguém leia. 2 Coríntios 5. Uhum. 2 Coríntios 5:1. Sabemos que quando o nosso corpo terreno está tendo sabemos que quando o nosso corpo terreno está tenda em que vivemos, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Olha aí, ó. Temos na minha tradução diz assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, casa aqui tem a ver com corpo, tá? Desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, ou seja,
Paulo está dizendo que essa carne não vai subsistir, que ela vai ser transformada e ela vai habitar onde? Numa esfera transcendental, aonde Deus está. E não vamos abrir, não vai ter necessidade de abrir o texto aqui de João, lá no capítulo 21, que João vê a nova Jerusalém, a nova cidade. E ele coloca até as dimensões lá. Quando nós entrarmos na questão da escatologia, acho que vai ser o 6º livro, se não me falha a memória. Alguém veja lá no índice lá. Introdução ao Apocalipse, né? Eu vou falar um pouco mais dessa cidade aí. E a gente vai tentar compreender, acho que é o 6º livro, se não me falha a memória. Introdução ao Apocalipse. Isso aí vai ser muito interessante. Né? É isso mesmo. É, né? 6º, né? 6º. Então nós estamos no 4º, é isso? Falta mais 2. Então, Paulo vai escrever tudo isso, né? E não vai ser dado o direito dele falar, dele passar essa revelação. Por quê? Porque Paulo ali está sendo o quê? Um ministro hospedeiro. João está sendo um ministro dispenseiro. E Paulo vai falar assim: não fui desobediente à visão celestial, mas a contei por partes, porque não foi dado direito a ele. Agora nós vamos analisar a questão aqui. Mas será que Deus é invisível mesmo, irmãos? E agora? Como muitos ensinam que, é claro que Deus não tem corpo físico, sim ou não? Tem ou não tem? Hã? Tem o corpo de Jesus, né? E aquele ser que apareceu para Moisés lá em 36 de Êxodo, quem era? Celestial de Deus. Era um anjo? Hã? Anjos são espíritos ministradores que hão de cuidar ou administrar aqueles que hão de herdar a salvação. Se o teu nome está lá no livro da vida, você tem um anjo que te acompanha. É claro que a ideia de anjo aqui, de angelologia, não é angiologia. Angiologia é o estudo dos vasos sanguíneos. É angelologia, tá? Então essa é a palavra da etimologia aí para a doutrina dos anjos. É claro que até antes do Espírito Santo se manifestar de maneira fixa, contínua, que veio para cuidar da igreja, consolar a igreja, preparar a igreja para o grande casamento com o noivo, o Senhor Jesus, uma comparação no tipo, né? O Espírito Santo está conosco agora. Precisa de anjos, sim ou não? Não. Não, mas se Deus às vezes envia, né? É do desejo de Deus. Então a questão aqui de ver Deus ou não ver, vai de um bom senso bíblico. Vamos analisar aqui. Alguém leia lá Mateus, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver aqui se Deus é invisível, se Deus não é. Os anjos são espíritos 5:8. desencarnados. Por quê? Porque eles não têm corpo físico. E para eles se encarnarem, eles precisam do quê? De uma autorização de quem? De Deus, né? De Deus. Agora, o homem não é um espírito desencarnado. O homem foi feito o quê? Espírito, alma e corpo. Lembra-se que eu falei lá numa aula que tem uma diferença dos animais, que eles são dicotômicos, eles têm corpo e a alma do animal é diferenciada da alma do homem, por quê? Porque é o sangue, né? E a alma do homem já tem uma diferença, porque ela tem 3 o quê? Tem 3 elementos, a alma do homem, faculdades: sentimento, vontade e intelecto. É isso que faz o ser humano um ser racional, diferentemente dos animais que são irracionais. Eu expliquei isso aqui. Os anjos, por sua vez, eles são espíritos, eles não têm espírito, eles são. E também têm alma, porque pensam, raciocinam, né, dentro de um pensamento lógico e abstrato, como a gente aprendeu lá. Então, ver Deus agora nessa dimensão física, é preciso raciocinar. Alguém leia lá, Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque eles o quê? Verão a Deus. Verão a Deus? Opa, então Deus pode ser o quê? Visto. João, quando está escrevendo a revelação apocalíptica, eis que eu vi.
Se você analisar o verbo ver ali no sentido aplicativo presente, na língua grega, todas as vezes que João via aquele ser sentado naquele trono, ele escrevia, eu vi, eu vi. E todas as vezes que aquele ser falava lá, ele falava o quê? Eu ouvi. Opa, então Deus pode ser o quê? Visto, irmãos. Agora a explicação aqui no sentido, por que Deus não pode ser visto hoje por nós? Primeiro, porque tem algo que nos limita. Se estamos presos à lei da gravidade, imagine as leis de Deus, não é? O terceiro céu, o judeu ele coloca 7 céus. Nós, biblicamente falando, colocamos 3. O Auranos, o Messoranos e o Asporanos. Céu atmosférico, céu estelar e o céu de Deus, paraíso, onde Paulo foi. Lugar de habitação final dos salvos. É claro que nós não vamos ficar só lá. Não. Eu tenho uma outra ideia aqui da questão. Por que Deus fez os planetas? Constelações, Adiários, agora que foi descoberta, que é não sei quantas vezes maior do que a nossa, que já é imensa. É dosado em anos-luz. Um ano-luz, se não me falha a memória, parece que é 1 milhão de quilômetros. Imagina, irmão. Aquela sonda, ó, ela ficou quase 40 anos para chegar lá. Nós não queremos outro professor. Né? Agora imagine, a aula aqui é teológica, tem um pouco de cada coisa. Então, veja só, imagine aonde Deus está, irmãos. Se no buraco negro lá que suga toda a energia de qualquer coisa que pareça próximo dele, vocês já ouviram falar da supernova? Supernova é uma estrela que deixou de ser o quê? Uma estrela com a sua energia na plena, 100%. Ela tem parte da energia, já está quase morrendo. Aí elas explodem. Por que elas explodem? Eu estava vendo um comentarista esses dias da NASA, e ele falou, descobriram que as estrelas, as supernovas, deixam de ser estrela, por quê? Porque tem algo que suga a sua energia. E quem que suga a energia? É esse buraco negro lá. Já ouviram falar do buraco negro? Com certeza, né? Então, o que é o buraco negro? Eles dizem que está na parte intermediária das constelações. Então, o que você entende? Deus colocou limite para o mar? Está lá em Isaías. Isaías falou que ele faz com que os mares fiquem no seu devido lugar, para não derramarem-se. Ou seja, 70% água o planeta, então não era para ser chamado planeta Terra, planeta Aqua. E como é que esses mares, pela lei de Deus, porque pelo que Deus determinou para eles, os mares do continente lá, europeu, que vá para a esquerda num determinado momento do dia, os mares das Américas que vão para cima, sei lá, irmãos. Deus colocou um limite, uma ordem, e o oceano obedece certinho. Agora vocês imaginem uma coisa, se Deus não colocaria limite, então, irmãos, aonde ele está, ninguém consegue passar ali. Ninguém consegue, a tecnologia mais avançada do planeta hoje não passa do buraco negro. Por quê? Porque é um limite do céu intermediário, do céu do paraíso e do céu atmosférico, para que ninguém o quê? Passe para o céu de Deus, para um lugar transcendente em corpo físico. Você lembra um homem que começou a querer alcançar a revelação divina da terra para o céu? O que ele começou a construir lá? Uma torre. Alguns comentaristas dizem que Nimrod quis fazer uma torre fortificada com medo que se viesse um outro dilúvio. Só que Deus já tinha falado que não viria mais dilúvio, né? E o arco lá é o sinal, né? E alguns outros comentaristas dizem que Nimrod queria alcançar, através do material, o transcendental. Ele queria chegar lá onde Deus estava. Era uma loucura, né? Impossível. Se não fosse as leis de Deus, nós estávamos tudo alagados aqui. Viu? 70%. Coisa interessante, né? Então, veja só, irmãos. Deus colocou esse limite. Eu estou mostrando para vocês a questão aqui. Nós nem entramos ainda nos atributos de Deus. Vou deixar para a segunda parte da aula de hoje, né? Para a gente comentar bastante.
Então eu estou tentando explicar para vocês, primeiro, quem é o dono desses atributos. Mateus 5,8 disse ali, bem-aventurados os puros de coração, porque eles... Que horas são agora? 10:09. Dá ainda para comentar alguma coisinha mais. Meu celular, eu fui bater nele, que a tela começou a ficar... Pifou. Estou sem zap, irmãos, tá? Mas quem quiser ligar para alguma dúvida, eu tô com um aparelhinho antigo que eu tinha lá, eu coloquei o chip. Então, a questão aqui de ver Deus ou não, vamos ver um outro texto bíblico? Hebreus 12:14. Olha só, Hebreus 12:14. Eu já vou preparar mais dois aqui que vocês vão ficar perguntando agora, mas Deus é invisível, será, depois dessa aula? Tem muita coisa que eu estou... Hebreus 12:14, vai lá, quem achou, leia. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ah, irmão, lá foi Mateus, o evangelista, que escreveu, né? Aqui já é Paulo, provavelmente seja Paulo, escritor aos Hebreus. Não tem aí o autor, mas eu pendo para Paulo, né? Tem outros que dizem que foi Apolo que escreveu a carta aos Hebreus, e outros que dizem que foi Barnabé. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual... Ninguém verá. Opa, então pode serviço ou não pode? Hã? Mas eu entendo que ele possa ser visto quando nós estivermos numa situação transcendental. Que eu expliquei nessa aula, eu expliquei aqui que nós vamos ter que passar pela transformação no arrebatamento para poder visualizá-lo, né? Leia outro texto lá, por gentileza, 1 João 3:2. Olha que coisa interessante, irmãos. 1 João 3:2. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Pode ser visto ou não pode? Hã? Agora já somos filhos, embora sermos filhos, ainda nesse corpo físico. Mas olha a minha tradução, como ela é mais clara aqui. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é o corpo espiritual, soma pneumáticos, que no abrir e fechar de olhos nós vamos receber, né? Não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Viu como é interessante? E é preciso a gente fazer uma exegese. O que é exegese? Já expliquei aqui, né? É um estudo detalhado, aprofundado, analisando algumas regras, só são 14 só, né? De interpretação bíblica, para entendermos o que o comentarista está dizendo. Quando você for estudar um texto complexo, irmão, procure, vá no Google lá, como alguém diz, né? No Google, e tente analisar o original da palavra. Vou usar um exemplo aqui, né? E já vou voltar no outro texto lá. A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé. Mas espera aí, Deus tem amnésia, por acaso? Deus, então, se ele lembrou de Noé, logo ele esqueceu. E se ele esqueceu, ele não é onisciente. E como é que fica agora, irmãos, essa explicação aqui, se a gente não fizer uma exegese aprofundada no texto? Ele esquece dos nossos pecados também. Quando a Bíblia diz que ele esquece dos nossos pecados, interessante isso aí também, né? Nós não esquecemos, como eu já expliquei aqui, a gente perdoa a dívida, né? Mas esquecer não esquece, né? Então veja só, quando a Bíblia diz que Deus lembrou de Noé, não é que ele esqueceu, é que ele veio no tempo certo para realizar o seu projeto. Porque Deus não chega antes e nem chega depois, ele chega na hora certa. Por quê? Porque ele sabe do hoje, sabe do futuro, né? Vivendo hoje. Deus é assim, ele sabe do futuro,
vivendo hoje, aqui e agora. Nós vivemos aqui e agora e não sabemos nem o que vamos comer amanhã, né? Ou não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, pertence a Ele. Outro texto bíblico que é bem esclarecedor aí nessa questão aqui é Filipenses, que a gente leu agora há pouco, né? Capítulo 3. Olha só o que Paulo ainda continua dizendo aqui, Filipenses 3, para a gente encerrar aqui, para a gente, esse primeiro período, e a gente ir para o Comes e Bebes, que eu estou vendo aqui que está uma bênção, hein? Filipenses 3, leia o versículo 21. Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Então, veja só, essa transformação do corpo aqui é o corpo que nos habilitará, como já mencionei agora há pouco, para podermos ver Deus. Ver Deus. Porque Deus falou assim para Moisés, lá em 34 de Êxodo: Moisés, ninguém nessa esfera, nesse corpo, pode ver a minha face e permanecer o quê? Vivo. Então tem que, quando eu digo que Paulo e João tiveram que o quê? Morrer. Mas essa morte de Paulo e João foi uma morte que o espírito e a alma saía do corpo e retornava. Mas pode isso, irmão? Não é que pode. O que é impossível para Deus? O que Deus não pode fazer? Teve alguém que falou assim um dia, mas Deus pode fazer isso? Aí eu questionei, o que Deus não pode fazer? Então Deus, irmão, já acabou, ponto final. Então, quando a Bíblia fala assim a respeito de João, eu fui arrebatado no dia do Senhor em espírito. E a palavra arrebatamento, na língua grega, eu já expliquei aqui várias vezes, é arpazo, que é arrancar com força, tirar de um lugar e colocar em outro. A palavra arpazo. Então foi quando esse arrebatamento de espírito, foi quando o corpo, o espírito e a alma de João foram arrancados do corpo para poder chegar na esfera transcendental. No capítulo 5 de Apocalipse diz assim: e eis que ouvi uma voz que disse-me, primeiro ele viu o céu aberto, e depois em seguida ele ouviu uma voz que disse-me, sobe para cá. Para onde? Para o céu. Que eu vou o quê? Te mostrar as coisas que você vai escrever, vai registrar. Vai lá em Apocalipse 5. Então como é que ele foi no céu e teve que morrer? Né? Vamos sair para o intervalo então? E depois a gente retorna a falar dos atributos propriamente dito. Vamos falar já. Irmãos, o irmão Fabrício está me lembrando aqui que eu estava... Você acabou... É que às vezes o computador fica 1000 aqui, daí o satélite sai de órbita e não tem mais conexão. Mas ele está perguntando, que eu estava falando dos planetas aqui, e que nós não vamos ficar só confinados a essa cidade, a esse local onde Paulo e João foram. Aí você vai perguntar assim, mas espera aí, por que Deus fez tantos planetas e planetas até que são dezenas de vezes maior do que a Terra? Fez por fazer, será? Não. Isaías diz que Deus faz tudo com inteligência, com objetivo, com aproveitamento. Deus não faz nada, até os pães que sobraram na cesta, Jesus falou, guarda, não joga fora não. Então tudo ele faz de uma maneira ordenada, de uma maneira sábia. Vocês acham que Deus fez os planetas simplesmente por fazer, por enfeite? Eu tenho um pensamento. Não vão atrás do pensamento do irmão André, hein? O meu pensamento é o seguinte, irmãos, que quando a gente recebeu o corpo, soma pneumático, o corpo espiritual, esse corpo dará-nos acesso a todo o universo. Nós vamos estar em Marte, em Urano e assim por diante, Saturno. Vamos estar em outras constelações que nem são conhecidas ainda. O pessoal paga tão caro hoje. Com esse corpo, irmão, né? Porque veja bem, o livro de Enoque, não leia esse livro, hein? Não leiam.
O livro de Enoque é um livro chamado apócrifo. O que é um livro apócrifo? A palavra apócrifo quer dizer oculto. Eram livros que foram escritos e foram escondidos, né? Eu dei uma fuçadinha nesse livro já. Então o livro de Enoque, só que leia o livro de Enoque, irmãos. Qualquer pesquisa em livros que estão fora dos inspirados aqui dos 66, faça com cuidado a pesquisa. Tire dúvidas com pessoas que estudam, que pesquisam a palavra, tá? Não vão aí cair em qualquer uma. Vou usar o livro de Enoque aqui para explicar essa minha teoria aí de que nós vamos habitar todo o universo, não só naquele local ali, né? Enoque diz que os anjos habitavam todos os planetas. Enoque foi um autor aí que escreveu um livro que não tem nada a ver com os 66. Mas ele era um pseudo, o livro dele parece que não foi escrito por ele, né? Pseudo-apócrifo, né? Pseudo-epigráfico, desculpe. Pseudo-epigráfico. Livros com autoria falsa, né? Então ele pegou lá o escrito de alguém e colocou o nome dele, mas não foi ele que escreveu, não. Já começou mal. Daí ele escreveu nesse livro que ele está colocando ali um comentário, Enoque, e está provando que a queda de Satanás. Aí diz que Deus colocou uma porta, né? E falou assim, olha, antes de você ir para a tua missão, no universo, que os planetas eram habitados por anjos, né? Na visão de Enoque, não na Bíblia, não pela Bíblia. Aí ele falou assim para o diabo, você vai ser o meu representante, você vai visitar lá o planeta tal, que tal os anjos tal, depois você passa para outro, você vai ser um representante aí, né, da minha pessoa, tá bom. Só que lá numa localidade, lá num determinado lugar, tem uma porta. Não abra essa porta, ok? Aí ele, tá bom, e saía pelas missões dele. Aí sempre que ele passava naquela porta ali, né, por que será que não é para abrir, né? E passava reto. Passava ali e olhava a portinha lá, né? Por que será, né? Aí teve um dia que ele foi e abriu a porta. Porque ele abriu a porta, aí começa a Gênesis capítulo 1. A explosão de Gênesis ali. No princípio criou Deus os céus e a terra. Foi quando Lucifer abriu a porta, ou seja, ele desobedeceu a ordem. Então, na visão de Enoque, é claro que é um livro apócrifo, né, pseudo-epigráfico, e não é digno de muito crédito, mas às vezes esses tipos de escrita extra-bíblica, né, que está fora da Bíblia, acaba abrindo o entendimento da gente, né, para aquilo que está escrito, chega perto. Então, diz que os anjos habitavam os planetas. Agora eu fico pensando, mas Senhor, o Senhor fez esses planetas somente por enfeite? Porque veja só o que diz o Salmo 19, 1. Os céus manifestam o quê? Glória a Deus. E o firmamento anunciam das suas mãos. Se está anunciando, não está anunciando simplesmente por enfeite, tem um objetivo. Outra questão, agora saindo um pouco de planeta, esquece o planeta e vem para a Terra. Volta para a Terra. Apocalipse 21, essa minha tese já foi aceita até por alguns comentaristas aí, aqui de Paranaguá mesmo, falou, abriu meu entendimento para pesquisas mais profundas. Apocalipse 21 diz assim, João escrevendo Apocalipse, eis que vi um novo céu e uma nova terra, vírgula, dividindo aqui literalmente, porque não pode ser céu e terra literal e mar figurado, não. Quando está um literalismo num versículo ou num texto todo texto é. Porque não mistura literalismo, figura, não, de maneira nenhuma. Aí João, eis que vi um novo céu e uma nova terra, vírgula. Agora esquece a vírgula e vamos voltar lá em Isaías. Isaías 65 diz, eis que faço nova todas as coisas, e não terá mais na vossa memória lembrança. Lembra que você fez uma pergunta para mim? Mas nós vamos lembrar lá no céu, lá do camarada que aprontou com a gente aqui, ou coisa parecida, até um período. Depois vai ser apagada a memória da gente e nós vamos receber uma memória alinhada com as coisas de Deus, ao culto, lá e assim por diante, alinhada à eternidade. Né? Lembre-se que antes de chegar no período da eternidade, o que é a eternidade? Um tempo que não se conta, né? Ainda vai ter o milênio, vai ter o trono branco, aí depois, aí segundo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 15, que aí Jesus vai entregar o reino ao Pai, e aí sim virá a era da eternidade, ou seja, sem contar. Então vai ter um tempo cronológico ainda.
Depois o tempo vai deixar de ser tempo contável e vai passar a ser um tempo sem contagem nenhuma. Então, ele escreve, daí Isaías vai falar assim, e também, depois de zerar nossa memória aqui com as coisas da terra, tudo isso será passado, diz Isaías. Aí ele falou assim, e aí farei novos céus e nova terra. Então, uma fraseologia similar, que eu já expliquei aqui o que é. João está colando o texto, a profecia de Isaías, copiando, aliás, e está colando quando está escrevendo o Apocalipse. Isso é normal, né? Na escrita do Novo Testamento, ele se utilizar do Antigo. Tá ok. Aí, no meu pensamento, na minha cacholinha aqui, né, limitada, né, na minha concepção frágil, depois da vírgula ele escreve assim, e o mar já não existe. Olha que interessante, eu fiquei pensando nisso um tempão, né? E aí eu falei, meu Deus, quando eu estou ali naquela loja Van, pagando uma conta ali, e tem uns quadros ali que aparece a imagem do porto aqui e tal, a Baía de Paranaguá propriamente dita. Em volta da Baía você vê todas aquelas montanhas ali da Ilha de Eufrazina, da Europinha, aquelas ilhas ali. E eu lembrei de uma outra profecia, lembrei de Apocalipse, que o mar vai deixar de existir. Se o mar deixasse de existir hoje, quantos por cento de terra seca nós teríamos no globo? 100%. Olha que interessante. Por quê? Porque quantos milhões de pessoas vão ressuscitar? E lugar para todo esse povo, onde vai estar? Onde vai ter? Estão entendendo? Aí eu fiquei pensando numa outra profecia de Miqueias, que Deus virá e com o seu poder vai aplainar os montes. Aplainar é deixar pleno. Aí eu fiquei olhando aquela imagem lá na loja Van e falei, meu Deus, o mar não vai existir. Como? Deus vai pegar como se fosse que é lá em Isaías 45, né? O que está escrito lá? Que Deus pesou os montes em balanças, mediu os céus ao seu punho, das suas mãos. Imagine. Aí Deus, como se Deus fosse fazer assim, naquelas montanhas ali, né? E jogar aqui na Baía de Paranaguá e fazer isso aqui, ó. Jogar os montes em cima do mar e o mar já não vai existir. A porção seca vai sumir. Então você pensa, será que Deus fez as montanhas aqui na Serra do Mar, aqui em volta, né? É o Paraná, que é a parte litorânea aqui, né? É? O nosso gigante, né? Do Morro do Gigante ali, como, né? Minha mãe falava, tem um gigante dormindo ali. Vai meter medo para obedecer, né? Para obedecer. O gigante vai te pegar, ele está dormindo lá. Aí tem um objetivo aquilo ali, mas espera aí. Mas que Deus fez a terra toda? Não, irmãos, tem um objetivo. Não vão atrás do meu pensamento, hein? Tá? É um pensamento meu, particular, né? Então, como se Deus aplanasse a profecia lá, né? E aí ali teria um lugar para habitar ali. Já pensou se Deus jogasse lá um pouco de terra lá? Um pouco não, milhões de toneladas, né? Na Baía de Tóquio, resolveria o problema dos japoneses, né? É uma ilha e está crescendo lá, cresceu um monte e não tem onde mais fazer. Estão projetando agora uma cidade pirâmide lá, fabricada de nanotubo. É uma mistura de diamante com aço, que fica mais leve do que o ferro e mais resistente do que o aço. Então, olha só, mais durável do que o aço. Estão projetando uma cidade para colocar na Baía de Tóquio lá, porque não tem mais lugar, a ilha já está super populacionada. Né? Não, daí se eles tiverem paciência, os japoneses, né? Claro que o cristianismo não é bem-vindo lá, é só em partes. Eles vão ver lá a Baiazinha ser preenchida lá e vai ter lugar para eles habitarem. Né? Isso vai acontecer no milênio, viu? Pastor, não muito tempo, não, que seja noveleiro. Teve uma novela que passou sobre isso. Porque não se justifica. Não se justifica. Passou com aquele Antônio Fagundes e aquela moça lá, aquela morrendo, né? Sabe até o nome. Isso não me lembro. Tem carteirinha. Foram lá no céu, que diz, né? Ela não lembrava muito da vida, mas nos falou que ficou até um tempinho assim, eu lembrava depois, tudo apagado na vida dele. Pode ser gerado, né? Ele não leu, mas ele é pra você. Uma coisa que ele falou, né? Não, mas tem sentido, claro que tem sentido. E você acha que a maioria você acha que a maioria dos filmes aí de Hollywood e de outros lugares
Você acha que eles não utilizam as histórias bíblicas e tudo mais? Só não é. Claro que nem utilizam. consegui assistir, porque minha filha vivendo assim, não tem nada a ver, mas nem assista. Não perca teu tempo. Vamos lá então na página 61, a onipotência de Deus. Qualidades divinas, onipotência. Alguém lê o primeiro parágrafo aí? Só dessa página só, até a natureza lá. A onipotência de Deus é aquele atributo pelo qual ele pode levar a efeito qualquer coisa que deseje. Não significa o exercício de seu poder para fazer aquilo que é incoerente aos seus atributos e natureza. Tá bom, só até aí. Então, isso aqui não indica que Deus pode fazer tudo por causa da sua onipotência, que ele vai fazer tudo o que ele quer na hora que ele quer. Não. Ele tem, como eu falei para vocês, Deus trabalha com um sistema que só ele tem de autoprogramação. Como que é isso? Anula a onisciência dele? Não. É que ele projeta algo no presente, lembra que eu falei aqui? Para resultar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Tem pessoas que Deus já viu um acidente com ela fatal, mas Deus já projetou, não, daqui a 10 anos eu vou livrar essa pessoa. E ele não se esquece, ele já projetou, e isso não foge do controle dele. Estão entendendo? Então, quando aqui fala da onipotência, e o pastor Jurandir foi bem feliz em falar isso aqui, não significa o exercício do seu poder para fazer aquilo que é incoerente. Porque Deus faz tudo com sabedoria. Justamente por estar alinhado esse atributo de onipotência, fazer o que ele quer. A onipotência é fazer todas as coisas na hora que quer. Com onisciência. Ele alinha a onisciência dele, como eu expliquei aqui, que daqui a 10 anos ele viu alguém se acidentar, um servo dele, um filho dele, e aqui no presente, 10 anos antes, ele alinha pela sua onisciência, e depois ele cumpre, depois de 10 anos, com a sua onipotência. Não, ele deu o livramento. Estão entendendo? Então é mais ou menos assim, a onipotência ela trabalha em conjunto com a onisciência. A onisciência já trabalha em conjunto com a onipresença, que é ele estar em todos os lugares. Mas é de uma maneira coerente. Os filósofos lá da época de Paulo, né? Paulo quando chega em Atenas, era a capital da Grécia na época, né? Paulo chega em Atenas, era o berço da civilização filosófica. Ou ali se desenvolveram vários tipos de assuntos, se descobriram vários tipos de coisas, né? Era a civilização que era super avançada para o seu tempo. Aí Paulo chega ali, e Paulo começa a pregar Jesus. Os atenienses, né, os gregos, né, chegam para Paulo e falam assim, olha, primeiro vem uma ramificação lá da filosofia, chamados filósofos epicureus. Chegam para Paulo e falam assim, o teu Deus, já ouvimos falar, ele tem poder para fazer, mas não tem vontade. Aí eles diziam para Paulo, zombavam de Paulo, os epicureus, é um Deus incompleto. Aí Paulo, no dia seguinte, já ia se reunir com os filósofos estoicos. Os estoicos já falavam o vice-versa do que os epicureus falavam. O teu Deus, ele tem vontade para fazer, mas não tem poder. Aí Paulo, não, ele tem poder de sujeitar todas as coisas, né, pelo seu domínio, pelo seu poder. Nada está a escape a ele. Inclusive, aí Paulo vai provar, inclusive isso que está acontecendo agora. Aí Paulo vai falar da chamada dele. O que está acontecendo agora foi aquilo que ele predeterminou, que ele decretou, que eu seria o quê? De perseguidor, agora anunciador. Aí Paulo vai descrever aqui a questão da onisciência. Jesus vendo Paulo, e Paulo vai falar isso aí no testemunho dele, lá em Filipenses 3, que antes mesmo de Paulo nascer, Deus já estava vendo o destino dele. Vamos ver aqui um salmo bem interessante aqui. O salmista Davi, ele sabe, com letras mais adocicadas aqui, mais claras, descrever esse processo aí. Salmo 138 é o salmo que o salmista está bendizendo a Deus em seus atributos.
Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Só que coração aqui não é cardia, viu? É alma, é nous, é pensamento, aliás, é mente. Eu te louvarei, Senhor, de toda a minha mente, de todo o meu pensamento aqui, tá? Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei ao teu santo templo, é o versículo que a gente leu agora há pouco, né? Não, na verdade é o Salmo 139, né? Eu estou lendo errado aqui o Salmo, é Salmo 139. 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha só, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Ou seja, a partir do momento que Davi ia sentar, né, Deus já sabia que ele ia sentar. E o processo posterior ao sentar, que é se mover mais uma vez, é levantar. Deus já sabia. Quantas vezes um ser humano senta e se levanta? Em todo o globo terrestre. Deus sabe quantas vezes o camarada vai se levantar e vai se sentar. Imagine, dá para imaginar? De longe entendes o meu pensamento. Tem uma vantagem, o cristão tem uma vantagem. Que o diabo, por não ter esses três atributos aqui, onisciência, onipotência e onipresença, onisciência no caso aqui, ele não consegue entrar aqui na nossa mente. Ele manda setas, e se essas setas atingirem, ele vai mais ou menos assim sondar, porque já faz mais de 10 mil anos que o diabo estuda o ser humano, e vai mais ou menos sondar assim, pelas setas que ele envia. Se o camarada der resposta, der lugar, ele vai falar assim: esse camarada quer cair em adultério com a fulana, com a secretária da empresa. Né? Ele deduz, ele não é onisciente, ele não sabe o que está aqui. Mas ele deduz pelo seu trabalhar. Esse camarada, ele está dentro do pensamento dele, mas ele quer cair em adultério com a secretária. Aí ele começa a investir em cima disso. E aí ele vai indo e consegue derrubar o camarada. Agora Deus não. Deus já antes mesmo que o pensamento venha parar aqui, né, ele já sabe. Sim, mas dá para imaginar, irmãos? E o salmista vai falar aqui no 139, numa altura, ele começa a descrever essas revelações. Davi tinha muita intimidade com Deus, Deus revelou muita coisa a Davi. E chega numa altura que ele fala assim: Senhor, dá uma esperadinha aí, Senhor. A estrutura dele não suportou de tanta revelação que Deus estava passando para ele. E ele vai falar assim: essa ciência é muito alta, é maravilhosíssima. Ele usa a palavra maravilhosa aí no grau superlativo máximo, né? É demais para mim, eu não consigo compreender. Dá uma parada aí, que o computador de Davi estava a 1000, né? No 2 aqui, ó: cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Meu Deus, coisa. Já pensou, irmãos? 4 agora: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Se ele conhece o pensamento, logo ele conhece o quê? Que as nossas palavras não são nada mais, nada menos que os registros do quê? Do pensamento. Não tem como se conhecer uma pessoa se a pessoa não divulgar aí o seu pensamento através das palavras. 5. Tu me cercas em volta e põe sobre mim a tua mão. Aqui Davi já está falando de um Deus que é o quê? Providenciador, né? Que providencia. 6. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Davi parece que até meio bobo aqui, meio perplexo. Mas espera aí, como é que é isso? Antes que haja pensamento, ele já sabe. Meus movimentos, ele sabe. Os meus caminhos, o caminho que ele está falando aqui, são os anos de vida de Davi na terra. E o único homem que Deus dá um testemunho, o único da Bíblia, o único, que Deus testemunhou dele foi Davi. Salmo 89. Está lá. Vamos lá, 7. Para onde me irei? Aqui já está falando aqui já do saber de Deus em todos os locais do globo terrestre. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Está perguntando, né? Então, irmãos, se subir ao céu, ali ele está.
Se eu fizer a minha cama lá no Sheol, aqui é a palavra hebraica, né? Mas é Hades, ele também está. Eis que tu também ali estará. Então, o que Davi está descrevendo aqui é essa onisciência de Deus e o agir de Deus, vendo as coisas e usando o quê? A onipotência. Deus usa o seu poder, primeiro alinhando a sua onisciência, vendo aquela necessidade, vendo aquela circunstância que nós vamos passar. Na página 63, olha só que interessante aqui, ó. Página 62, aqui o último parágrafo. O Senhor estava lembrando Abraão e Sara acerca de qual suas características, página 62, lá no último parágrafo, da sua onipotência. Deus está provando para Sara e Abraão características da onipotência. O fato de que ele é todo-poderoso, Deus pode fazer qualquer coisa. Esse poder absoluto transparece nas Escrituras em relação ao seguinte. Primeiro, o que está aí? Criação. E se analisarmos a questão da criação aqui, o que nós vamos lembrar aqui? Eu já falei na sala aqui. Quais são aqueles 3 verbos lá, que eu falei aqui, que está em Isaías 28? Verbo asa, verbo iazar e o verbo para. Verbo formar, verbo criar e verbo fazer. Lembra que eu falei aqui? Tudo isso está embutido em sua onipotência. O salmista vai descrever ali que ele o quê? Pelo poder da sua palavra ele falou e as coisas começaram o quê? A aparecer. Deus falou assim, e haja luz. Só da palavra dele. E aconteceu. E haja firmamento. Apareceu. Lembra que eu usei o exemplo da Ferrari aqui? Que haja uma Ferrari aqui. E vum. E aparece, irmãos. O que é impossível para Deus? Né? Que haja um Fusquinha, uma Brasília. Não, isso aí não. Ferrari. Então, irmãos, para Deus nada é impossível. Aqui ele está provando-se aqui, mostrando-se aqui para Abraão e Sara. Cumprindo as promessas através do quê? Daquela onisciência que eu falei, que ele está vendo o futuro e pela sua onipotência, pelo seu poder, ele está agindo no presente. Segunda característica aqui, a sustentação de todas as coisas por sua poderosa palavra. Lembra de Pedro? Há um mar agitado ali e nota uma coisa, que ali a Bíblia chama mar, mas não é mar. Aquela bacia da Galileia ali, né, é um reservatório da água doce de Israel, que deságua ali do Jordão, vem lá do Monte Hebron, aquela coisa toda. Não vai dar tempo de explicar a geografia. Então, aquela ali é uma bacia doce, não tem nada a ver com o mar. E nunca tinha onda ali. Nunca tinha ondas ali. Né? Mas nesse dia teve ondas. Aí alguns dizem que foi os demônios do Gadareno, lá, a legião que era tanta, eles projetaram ali ondas. Alguns comentaristas vão dizer isso. Parece que tem sentido, parece que não. E aí está aquele mar agitado e Pedro está com medo ali, ele era mais corajoso e estava com medo, né? Aí Jesus aparece. Não é um fantasma, porque tinha uma ideologia na época dos doxos, o doxismo, que haviam fantasmas e espíritos, né, que andavam pelo mar ali, aquela coisa toda. Aí Jesus falou assim, paz seja convosco. Né? Aí eles entenderam que era o mestre. Aí Pedro, duvidoso, né, deu uma de Tomé, se é o mestre mesmo, manda que eu vá, ordene que eu vá. Porque Pedro cria da sua palavra. Né? Aí Jesus falou, então venha. Pedro pegou aí. O único homem, né, depois daquele Dynamo lá, né, tem um inglês lá que anda sobre as águas, né, o Dynamo, né, o demônio do Dynamo. Ele anda sobre as águas lá, é interessante, aquele camarada ali faz cada coisa. Ele esteve aqui no Cristo e o camarada flutuou 4 metros, 3 metros de altura lá, aqui no Cristo, no Rio de Janeiro. Ele sempre sumiu agora, né? Sumiu. Está meio sumido. Tá, né? Tudo que passa é reprise, não está mais atualizado. Então, esse poder da palavra de Deus estava no Logos, na palavra propriamente dita, em Jesus. Jesus falou assim para Pedro, Pedro, vai lá no mar, no rio, né? Ali é o rio, né? Lança um anzol, primeiro peixe que vier, o primeiro, ele falou, o primeiro peixe que vier, abre a barriguinha dele lá,
estavam cobrando a dívida, né, da sinagoga, e com o stater, que era uma moeda de ouro, que era o preço de um mês de aluguel, vai lá e paga. Não sobrou nada para Pedro, ele foi lá e teve que pagar tudo, né? Então, segundo o quê? Senhor, segundo a tua palavra eu irei. Ele começou a caminhar. Porque ele descreveu ali, né, a limitação humana e tudo mais. Terceira característica, que é a redenção do povo. Só Deus tem poder para salvar. Só Ele. Quando ali o primeiro milagre, quem que lembra o primeiro milagre que Jesus fez? Água do vinho. O último. O último. Colocou a orelha de Malco no lugar. Ali não está na Bíblia que é Malco, mas a história diz que era Malco. Ele era um discípulo da escola dos sacerdotes. Não, mas na Bíblia diz que é mal. Malco, né? Acho que está escrito na Bíblia, né? Eu imaginava que estava só em José. E ele era aprendiz da escola sacerdotal, e o sacerdote não tinha que ter defeito nenhum no corpo. Então, sem a orelha, o rapaz, coitado, tinha que estudar no mínimo 20 anos na escola sacerdotal, para aprender os cortes ali, milimetricamente falando, dos animais, aquela coisa toda. E o rapaz, quem sabe, já estava quase em formação, né, para ser sacerdote. Aí, de repente, agora estou sem uma orelha, estou frustrado. Aí Jesus foi tão bom para mostrar para a classe lá dos religiosos, da elite, que ele veio para pacificar a coisa e tudo mais. Ele não disse que ele juntou, mas provavelmente juntou, né? Foi lá e colocou no lugar. Fixou a orelha do moço. O moço voltou a sonhar. Vou ser sacerdote. Né? Mesmo a tribulação que era o sacerdote da época que ele queria ser, né? Então ele tem poder de redenção. Só Deus tem poder de redenção, né? De salvar o homem. Então o milagre da água e vinho lá, a água ela é insípida, ela é incolor e ela é inodora. O vinho tem cor, tem sabor e tem gosto, cheiro, né? Lembra da natureza transformada do cristão. Tá? O primeiro milagre, o segundo aí também tem a ver com isso. Então, a quarta característica aqui da onipotência de Deus, os milagres. Os milagres. Tem maior milagre que esse, dele transformar uma meretriz em mulher de casa, mulher mãe de filhos, né? Mulher de testemunho? Tem maior milagre que esse? Transformar um viciado em dependência química, como é a minha pessoa, tem uma testemunha viva falando aqui, né? E me libertou assim instantaneamente, assim da noite para o dia. Tem maior milagre que esse? Né? Então, Deus é maravilhoso, irmãos, naquilo que Ele faz. Milagre não é só no sentido de fazer coisas desaparecer e aparecer, não. O maior milagre da vida do ser humano é a salvação. Quando Jesus salva, tem muita denominação aí, tem um evangelho aí que só prega o milagre e não anuncia o dono e o feitor dos milagres. Nós vamos primeiro no dono do milagre para depois receber o milagre, né? Então, o último milagre dele foi salvar o ladrão da cruz. No sentido de salvação, né? Mas no sentido físico foi o rapaz, muito bem colocado. Jesus chega lá e fala assim, tá? Todas as autoridades ali, ele chega para o paralítico e fala assim: tu estás salvo, levanta dessa cama, da esteira, né? Era uma esteira, a cama era esteira. Foi isso que ele falou? O que ele falou? Os teus pecados estão perdoados. Foi a primeira coisa que Jesus fez. Não foi curar a enfermidade física dele, não, que era paralítico. E o paralítico naquela sociedade era super desprezado, pedia esmola e toda aquela coisa. Por que ele não fez antes? Não. Ele fala assim, que os teus pecados estão perdoados, porque o que interessa para Deus é o perdão do pecado. Por isso que tem igrejas que pregam primeiro o reino da terra e não pregam do céu. Porque o reino da terra está preocupado com o quê? Com coisas financeiras. O reino do céu está preocupado com o milagre, com a salvação. Mesmo que o camarada não volte a enxergar, não volte a ouvir, não volte a andar. Mas espiritualmente ele está liberto, ele vai ser salvo. E segundo Oséias, Isaías, os profetas, que naquele grande dia do Senhor,
não vai ter paralisia, não vai ter cegueira. Tudo no milênio vai ser ajustado. Está nas profecias, vamos estudar isso aí em escatologia, em Apocalipse. Aí Jesus vira as costas e está saindo. Aí, quem é esse que perdoa pecados? Só Deus tem poder de perdoar pecados? Aí Jesus para. Foi onisciência ali ou não? Não esqueça de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre quem que revelou para Jesus, que eles falaram? Isso. E voltou, para vocês terem uma noção, que o Filho do Homem tem poder, né, sobre a terra. Levanta daí. Ele levantou. Mas primeiro o que aconteceu? Salvação. Depois a cura física, né? Primeiro a salvação. Então Deus faz milagres, e esses milagres, eles vêm primeiro na salvação do homem, né? Não se iluda, irmãos, não se iluda. Se não for para você ter uma mansão na praia de Matinhos, o Caiobá, que é a mais apreciada, né? Ou em Balneário Camboriú, não tem problema nenhum. Você tem uma mansão lá no céu. Se não for para você ter aí um Hyundai, aí, uma Mercedes, fica com o teu Fiat Uno mesmo, ali fica com o meu Sieninha lá. Graças a Deus me leva para um lado para o outro. Eu andava de bicicleta, de a pé, agora está lá a bênção, né? Então, estou satisfeito, irmãos. É claro que se Deus quiser me dar, eu vou ter que ir lá para conseguir um pouco mais, né? Mas estou satisfeito. Mas se Deus não fizer permitir, zele pela tua salvação, é o mais importante. Permaneça nas coisas de Deus. Vá até o fim, combata o bom combate, como o Paulo falou. Guarda, coloca a fé aqui dentro e não deixa que ninguém tome. O diabo quer tomar a fé da gente, né? Então, cai nisso aqui. Outra característica aqui, 5. A salvação dos pecadores. Para Deus salvar, Ele vai descer do céu e vai falar, olha, eu quero te salvar. Sim ou não? Para Deus salvar, Ele vai mandar anjos? Não. Quem que Ele vai usar? Usa homens. Você tem um privilégio tremendo, irmãos. Né? Não estou dizendo aqui, mas tem vários lugares por aí. Aqui não tem. O camarada tem preguiça, às vezes está numa fila do banco ali e tem uma oportunidade, alguém olha para ele assim, olha para trás. Já aconteceu com você e comigo várias vezes, né? Falando assim, poxa, olha, estou aqui, mas... E o camarada começa a se abrir para você. É o Espírito Santo que está permitindo aquela situação ali para você aproveitar. É agora. Porque é nesse momento do vazio da alma do homem que você tem que meter a Bíblia nele. Pregar o Evangelho para ele. E a gente não faz. Os anjos desejaram de uma maneira tão de pregar o Evangelho. Pedro falou que para eles, não, vocês não vão pregar o Evangelho. Já pensou? O camarada está aqui conversando, um exemplo, numa praça, e desce um anjo assim de repente, que o anjo quando aparecia naquele fulgor, é bíblico isso, os pastores lá de Belém, quando viram os anjos, meu Deus, que é isso? Se assustaram. Aí veio um anjo, aí desce um anjo ali, olha, Jesus me mandou aqui para pregar o Evangelho para você, o camarada ia sair correndo. Que eu vi Evangelho nada, que salvação nada, ó, perna para que te quero. Ver um ser reluzente daquele descer, então não foi dado lugar para eles, esse privilégio. Pedro usa a palavra privilégio, não foi dado privilégio aos anjos, mas foi dado a nós. Então eu penso assim hoje, que a Bíblia diz que quando Jesus falou isso, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, ou seja, é salvo, o que há no céu? Silêncio? Festa do céu, sabe o que eu entendo? É a festa de Deus, claro, logicamente, né? E a festa dos anjos, sabe por quê? Ele olha o pastor Nilson lá evangelizar alguém, aí alguém vem aqui na reconciliação e se converte, né? Aí o anjo olha para o outro, olha fulano, não sei se, pelo menos apresenta só 2 nomes, né? Gabriel e Miguel, né? Não tem mais. Os apóstolos falam de Uriel, de Rafael, de Jesuim e assim por diante. Aí olham para o outro assim, fulano, o pastor Nilson ganhou uma alma para Jesus, quem sabe era você. Eles tinham desejo, né? Os anjos, era você para pregar para aquela alma, ela se converter. Mas já que foi o pastor Nilson, o importante é estar salvo. Vamos fazer festa, vamos. E faz festa, irmão. É mais ou menos isso. Eles fazem festa porque eles queriam, mas como não foi dado acesso, para eles não ficarem quietos ou tristes, aí Deus usa uma pessoa, vai lá, a pessoa se converte, os anjos fazem festa. Quem sabe era eu, mas é o pastor Nilson que está lá. Deus tem o pastor Nilson. E assim por diante. Viu, André? Os anjos eram muito rigorosos. Chegaram para o sacerdote e ela falou, só que você não creu, você vai ficar mudo. Pronto. Mas não era todos. Mas era uma ordem de vida, né?
vai lá, porque eles não fazem nada se Deus não os mandar. Lembra que eu falei que Deus conta com 4 exércitos? Israel, a igreja, a natureza, Deus usou baleia, Deus usou queixado de jumento e assim por diante. E qual que é o outro? Os anjos. Deus usa os anjos, mas não a hora que eles querem, eles estão sob estrita obediência de Deus. Deus fala assim, vai lá, fala para o sacerdote lá, qual que era o nome dele? O pai de João Batista, Simeão, né? Que por ele ser incrédulo, Deus só mandou uma mensagenzinha para o anjo, né? Ele não vai falar por um bom tempo. Aí ele escrevia lá na tabinha lá de madeira, né? Até o menino nasceu. Até o menino nasceu. Quando o menino nasceu, ele... É igual Sara. Não, tua esposa vai dar à luz a uma criança. Com quase 80 anos. Não, ela tinha perdido os costumes das mulheres. Mas para Deus nada é impossível. Maria, você vai ficar grávida. Mas como é que pode? Não tem a química, a ação, né, do sexo oposto. Agora como é que eu vou engravidar? Para Deus nada é impossível, Maria. Deus faz o que Ele quer. Está dentro da questão da onipotência aqui, né? Todo poder. Então, por isso que Deus mudou o nome de Sara, né? Que era princesa, para Sarai, né? Sorriso, riso, né? O riso dela foi de dúvida. Quando o anjo falou lá, e aquilo ali é a cristofania, Jesus no Antigo Testamento, né? Olha, tua mulher vai engravidar. Ela lá na tenda, ia engravidar, ela olhou para ela, aí por isso que Deus mudou, sorriso. Ela deu uma gargalhada de sorriso. Aí o anjo falou, daqui a um tempo retornarei. O tempo da gestação vai findar, e esse Abraão vai ser o filho da promessa, né, que vai dar sequência à genealogia. Até que chegou em quem? Jesus. E se cumpriu tudo, né? 6, a sexta característica aqui da onipotência de Deus. O cumprimento de seus propósitos quanto ao seu reino. Deus não vai mover uma folhinha sequer dentro da questão do seu reino, da sua obra, se você pode fazer. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Aquilo que nós não podemos, Ele entra com recurso. É nessa questão aqui. Ele vai cumprir os propósitos? Vai. Quanto ao seu reino? Vai. Mas dentro daquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós podemos, Ele vai assinar embaixo. Né? Página 64. Página 64. Simplicidade. O ser divino não é composto. Deus é puro espírito. Entra naquela questão que nós tratamos agora aqui, né? Da questão das 3 pessoas, a substância, aquela coisa toda. Mais embaixo aqui, unidade. Deus é trino e uno. É chamada unidade composta. Não é unidade absoluta, né? Como aquele meu amigo que eu dei o exemplo aqui. Ele pegou a colher, o garfo e a faca e colocou um em cima do outro e falou, Deus é assim. Mas não é. Deus, Ele é um, mas é composto por 3 pessoas. E elas agem de pensamento e de ações diferentes, sim ou não? Não. 1 João 5,7 diz o quê? Há 3 que dão testemunhos no céu. O Pai, a palavra ali é logo no original, Jesus, né? E o Espírito. Esses 3 concordam em um pensamento, uma ação. Porque o que o Pai pensou lá, o Filho não vai saber? Por que o Filho sabe? Porque Ele é onisciente. Jesus também é onisciente. Se o Pai e Jesus estão sabendo do plano, da ação que vai ser feita, o Espírito Santo sabe, sim ou não? Por quê? Porque também é onisciente, está sabendo também. Por isso que eles agem numa concordância. Nós aprendemos na lição passada que Ele não usou esse recurso, Jesus. Hoje, nós acreditamos que Ele é onisciente e onipotente. Não foi isso? Muito bem colocado. Veja só, quando Jesus falou assim, que sobre a vinda dele, o retorno dele, ninguém sabia. Nem ele e nem os anjos que estavam no céu.
Então é algo que Deus ocultou, até dos anjos, até daqueles que habitam lá próximo dele. Deus ocultou. Sabia ou não sabia? E agora como é que fica? Ele não sabia porque estava nas condições. E agora, como sabe ou não sabe? Claro que sabe, irmão. Então, é aquilo que nós aprendemos aqui, né? A cristologia que vai estudar lá os pontos da natureza humana e da natureza divina. Que horas são agora? Passou? Meu Deus. Encerramos então, irmão. Não quero abusar da paciência de ninguém, tá? Encerramos, viu? Semana que vem, eu estou de madrugada, estarei aqui, se Deus permitir.